Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, vamos falar sobre gênero e número dos substantivos. Os substantivos podem ser flexionados em gênero, número e grau, ou seja, ele pode mudar a sua forma. Mas o que é flexão de gênero? É quando o substantivo pode apresentar duas formas. Ele pode estar no masculino ou no feminino. Por exemplo, homem e mulher, cão e cadela, rei e rainha. As palavras homem, cão e rei são palavras utilizadas para designar algo no sentido masculino. Já as palavras mulher, cadela e rainha são palavras utilizadas para designar o feminino. Esses substantivos são classificados como biformes. Isso quer dizer que eles apresentam uma forma para o masculino e outra forma diferente para o feminino. Mas nós temos também os substantivos uniformes, que são aqueles em que os nomes não mudam, ou seja, não admitem variação. Os substantivos uniformes podem ser epicenos, ou seja, eles têm apenas uma forma para o masculino e para o feminino e designam algumas espécies de animais. Para determinar o gênero a que se referem, eles são acompanhados das palavras macho ou fêmea. Por exemplo, a onça pode ser onça macho ou onça fêmea. Panda, panda macho ou panda fêmea. Cobra, nós temos cobra macho e cobra fêmea. Substantivos sobrecomuns são aqueles que designam apenas um gênero, referindo-se a homem ou a mulher. Não tem mudança, não tem diferença. Por exemplo, a criança. Quando nós nos referimos a uma criança, a gente pode estar falando tanto de um menino quanto de uma menina. Não tem diferença. A mesma coisa acontece com o neném. Pode ser um neném menino ou um neném menina. Assim como temos uma vítima, a vítima pode ser homem ou mulher. Vamos falar agora de substantivos comuns de dois gêneros. Eles designam ambos os sexos, ou seja, se é para o masculino ou para o feminino. A diferença vai ser nos artigos. Nós temos artigos femininos e artigos masculinos. Então, a partir deles, nós podemos determinar se estamos falando de uma pessoa do gênero masculino ou do gênero feminino, ou até mesmo de um objeto ou animal. Vamos relembrar quais são os artigos? Então, os artigos femininos são a, as, uma e umas. Já os artigos masculinos são o, os, um e uns. Então, vamos ver alguns substantivos comuns de dois gêneros no masculino. O hóspede e no feminino, a hóspede. Olhem a diferença. A única coisa que muda é o artigo que está na frente. O para designar o masculino e a para o feminino. O mesmo acontece com o dentista, a dentista. O pianista, a pianista. Alguns substantivos mudam de significado ao mudarem de gênero. Por exemplo, o rádio. O rádio é um objeto que a gente escuta a música, certo? Só que se eu falar a rádio no feminino, é a estação de transmissão que vai nos conectar para a gente ouvir alguma música ou notícia. Se eu falar a cabeça, eu estou falando de uma parte do nosso corpo. Mas se eu falar o cabeça, no masculino, olhem aí o artigo o. Eu vou estar falando do líder, do chefe de alguma empresa ou de algum grupo. Vamos ver agora o que é flexão de número. Existem dois números gramaticais, o singular e o plural. O singular é quando estamos falando de apenas um ser ou um grupo de seres. Por exemplo, se eu falar bola, estou falando apenas de uma bola. Já o plural indica dois ou mais seres ou grupos de seres. Por exemplo, se eu estiver falando de 2 bolas, 10 flores,
Observem aí. A palavra camisa está no singular, porque eu estou referindo a apenas uma camisa. Já a palavra camisas está no plural. Eu posso estar falando de 2 ou mais camisas. Assim como carro está no singular, se eu estiver referindo a apenas um carro. E carros no plural. Por exemplo, se eu falar assim, na frente da minha casa estão estacionados 3 carros. Aí eu vou colocar no plural. É a mesma coisa aqui, uma rede ou várias redes. Na maioria das vezes, para colocarmos o plural nas palavras, basta acrescentar o S, assim como no exemplo. Mas existem outras regrinhas. Se nós tivermos substantivos terminados nas letras R, Z e S, nós devemos acrescentar o E e o S no final. Por exemplo, o plural de ator é atores. Já o plural de raiz é raízes. O plural de país é países. Então, vocês viram que ator termina com R, raiz com Z e país com S. Então, eu apenas acrescentei o E e o S no final para formar o plural dessas palavras.